Meus queridos alunos, falávamos sobre as medidas protetivas de urgência, enfrentamos talvez a principal controvérsia que existia até pelo menos há alguns anos. Vamos analisar outros aspectos aqui, alguns até já citei, né? Possibilidade de aplicação das protetivas a pessoas do sexo masculino. Veja, na aula passada, nós já comentamos aquela decisão do Supremo envolvendo a aplicação da Lei Maria da Penha a pessoas do sexo masculino, né? Sujeito passivo, um homem, em relacionamentos aí homoafetivos, então homens, né, LGBTI+, estariam sujeitos à aplicação da Lei Maria da Penha. Muito antes do Supremo decidir isso, não custa lembrar que, à luz do Código de Processo Penal, já se admitia essa possibilidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí você vê no Código de Processo Penal o artigo 313, tratando da prisão preventiva. E ao fazê-lo, o que ele vai dizer? Inciso 3º, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, vírgula, criança, adolescente, pessoa idosa, enfermo ou pessoa com deficiência, né? São os termos usados aqui pela lei, tá, pessoal? Para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Perceba que desde sempre, e isso aqui foi alterado em 2011, estabelece criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa aí com deficiência e não estabelece o sexo dessa pessoa. Então, na verdade, sempre se entendeu que isso poderia valer tanto para homens como também para mulheres. Ou seja, uma criança do sexo masculino, né, se acaso decretado uma medida protetiva para protegê-la, se ela não surtisse o efeito desejado, o juiz poderia decretar a prisão preventiva. Caminhamos? Próximo item, pessoal. Aliás, ai meu Deus, próxima observação. Vamos colocar aí na tela para vocês. O computador hoje está meio temperamental, né, Renatão? Mas vamos lá, acho que deu certo. Observação de número 3, já falei isso. A aplicação das protetivas pressupõe violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não necessariamente a prática de crime ou contravenção no contexto do artigo 5º e 7º. Então a gente já comentou isso várias vezes e, aliás, foi até corroborado com aquele acréscimo lá produzido pela Lei 14.550, do parágrafo 5º ao artigo 19, dizendo categoricamente que, ainda que aquela violência não tipifique, né, determinado delito, isso não é óbice nenhum à aplicação das protetivas. Maravilha? Colegas, observação de número 4, aplicabilidade ou não do artigo 308 do CPC às medidas protetivas de urgência. Renato, como assim? O 308 está aí na tela e ele vai dizer o seguinte: efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado os mesmos autos, em que deduzida a tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. Vamos lembrar que, à luz desse 308 do Código de Processo Civil, foi criada a súmula 482 do STJ, segundo a qual a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do 806, quer dizer, é o antigo dispositivo do Código de Processo Civil de 73, acarreta a perda da eficácia liminar e a extinção do processo cautelar. A discussão que existia até pouco tempo era se este dispositivo seria aplicável às medidas protetivas de urgência. Veja, se você lembrar o que nós falamos no bloco anterior, tá lembrado? Aquela primeira corrente diz que as medidas protetivas são dotadas de natureza cautelar. Então, se estamos diante de medidas cautelares, pelo menos em tese,
esse artigo 308 seria aplicável. Ou seja, se o juiz aplicou uma medida protetiva, então em 30 dias o processo teria que ser instaurado, principal, sob pena de perda de eficácia da medida protetiva de urgência. Certo ou errado? Errado. E errado por quê? Porque nós vimos há pouco que essa não é a orientação do STJ. O STJ vem trabalhando com a ideia de que estamos diante de uma tutela inibitória. Logo, se estamos diante de uma tutela inibitória, as medidas protetivas não seria aplicável esse artigo 308, ora exibido para vocês. Legal? Corroborando esse entendimento, vocês sabem como que eu sou detalhista aí sobre o assunto. Aliás, na reunião da semana passada que eu tive na escola, a professora falando assim, nossa, impressionante o Matheus, como que ele é detalhista, como que ele presta atenção nos pequenos detalhes. Aí eu fiquei quietinho escutando. Coitado, eu pelo menos já estou velho, ele está com 5 anos, tadinho, né? Já está desse jeito. É aquele negócio na vida, né? Tem uns lados bons, tem uns lados ruins aí, né? Semana passada também eu fui dar uma palestra, isso eu comentei com vocês, né? Eu já falei isso aqui, já não é a primeira vez que me falam. Aí eu estava dando uma palestra, o aluno estava com esse livro, com o Lecrim. Aí eu falei, professor, parabéns, mas assim, parabéns pela sua equipe, porque o senhor tem uma equipe de apoio, que trabalho maravilhoso esse manual de legislação criminal. Eu olhei pro cara, eu não tinha a câmera da sinceridade, né, a câmera 2, eu olhei pro cara e falei, porra, meu irmão, você tá de brincadeira comigo, né? Equipe, pô, eu não tenho equipe nem para preparar os slides, quanto mais para escrever o livro, né? Ah, não tem jeito, né? Aquele ditado fala tudo, né, Xará? É o olho do dono que engorda o gado, não é? Não, assim? E realmente é isso, né, pessoal? O grande problema hoje em dia é isso, você quer delegar tudo, né? Concurso, então, pior ainda, porque não dá para delegar. Quem tem que estudar é você que vai sentar e fazer a prova. Então, importante aí. Vamos lá? Ó, julgado, que eu copiei para você, só para corroborar esse raciocínio da aplicabilidade do 308, lembra que é o 806 antigo, mas olha só o STJ, ó. Para a terceira turma, a decisão proferida em processo, que fixa alimentos provisórios, lembra que os alimentos são uma das medidas protetivas, violência doméstica, constitui título hábil para a cobrança e, em caso de inadimplemento, passível de decretação de prisão civil. Aí fala aí sobre a Lei Maria da Penha, competência híbrida, fala um pouco sobre competência. O que me interessa está aqui, ó. Tal decisão, título judicial idôneo, credora de alimentos, providências judiciais, meios, não sendo necessário o ajuizamento no prazo de 30 dias da ação principal de alimentos, sob pena de decadência. Compreensão diversa tornaria inócuo a proteção à mulher em situação de hipervulnerabilidade. Então essa é a orientação fixada inclusive por câmeras cíveis aí, né, por turmas cíveis do STJ, como é o caso da terceira turma, ora exibido para vocês. Colegas, observação de número 5. Qual é o recurso adequado contra decisão que defere, indefere ou revoga medidas protetivas de urgência? Aqui tome cuidado, porque a gente comentou sobre isso, as medidas protetivas, elas podem ser concedidas no bojo de um inquérito policial ou processo penal, como também podem ser concedidas no próprio âmbito civil. E aí é exatamente daí que vai surgir essa controvérsia. Raciocínio é bem tranquilo. Você vai lembrar o quê? Que no âmbito criminal, talvez o melhor raciocínio seja você fazer uma interpretação extensiva do inciso 5º do 581, que cuida do rese. Perceba que o inciso 5º, ora exibido para vocês, ele trata do quê? Conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la,
conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Certamente o aluno pensa, professor, o dispositivo está falando de prisão preventiva, está falando de liberdade provisória, está falando de relaxamento da prisão. Eu sei, mas o dispositivo pode e deve ser interpretado extensivamente para abranger não apenas as cautelares diversas da prisão do 319, como também as medidas protetivas de urgência. O aluno precisa entender que esse inciso 5º, ora exibido para vocês, ele tem sua redação dada por uma lei de 1989. 89, eu não era nem nascido ainda. Clebão já estava completando 15 anos. Jaluca, então, já estava lecionando direito empresarial há 10. Ou seja, e com aquele cabeção ali, né? O que acontece? O que acontece é o seguinte, o dispositivo está desatualizado. Ele precisa ser lido à luz de todas essas mudanças, beleza? Então, decretou, revogou, indeferiu requerimento de medida protetiva no âmbito criminal, você vai se valer do RES do 581, inciso 5º. Renato, mas e se por acaso isso acontecer no âmbito civil? No âmbito civil, pessoal, aí talvez o ideal seja nos valermos de um agravo de instrumento, tá? Essa é a orientação que tem prevalecido aí. Tá aí na tela para vocês, inclusive, um enunciado do CAUCRIM aqui de São Paulo, do MP. O recurso cabível da decisão que indefere ou revoga protetiva, vinculada a inquérito policial ou processo criminal, é o rese. Na hipótese de uma medida protetiva autônoma ou civil, o ideal é você se valer de um agravo de instrumento. Beleza? Fica comigo, xará. Ainda dentro desse contexto, cuidado para não se esquecer que, como vimos hoje, à luz do artigo 19 da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas podem ser concedidas mediante requerimento da vítima. Ou seja, a vítima, ela pode pedir ao juiz, à autoridade policial, a aplicação de uma medida protetiva. Volta comigo aqui, xará, deixa eu localizar o 19 de novo, só para mostrar para vocês e para levar essa discussão aí que eu pretendo. Ó, põe na tela. As medidas protetivas poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou a pedido da ofendida. Tá vendo aqui? Colegas, qual é o raciocínio muito óbvio? Se a vítima tem legitimidade para pedir ao juiz, ou, a depender do caso, à própria autoridade policial uma protetiva, é óbvio que ela também tem legitimidade para recorrer. Tá claro isso? Óbvio, pessoal. Se eu posso pedir, imaginando que amanhã o juiz indefira, revogue, substitua, é óbvio que eu também tenho legitimidade para recorrer, seja interpondo res, seja interpondo agravo de instrumento, a depender da medida em questão. Sobre o assunto, mais um julgado do ano de 2025 do STJ, dizendo o seguinte, abre aspas, a vítima da violência doméstica possui legitimidade para recorrer de decisão que indefere ou revoga protetiva. Está aí uma decisão oriunda da 5ª turma, divulgada agora em maio do ano de 2025. Seguimos. Próximo item. Põe na tela, xará. Deixa eu molhar a garganta aqui. Segunda-feira é dura. Segunda-feira. Xará fez um churrasquinho. Final de semana. Sábado ou domingo, xará? Sabadão. Fez um churrasquinho lá, né? Com a esposa, bem tranquilo. Nada como o primeiro ano de casado, né, pessoal? Só coraçãozinho, né? Por quê? Primeiro ano de casamento, né? Os dois pombinhos ainda fazem churrasquinho, né? Que coisa mais fofa, né? Ele me contou, falou assim, ai meu Deus, né? Bons tempos, né? Eu conto ou vocês contam para ele, né? O que vai acontecer, né? Daqui uns anos, né? Se ele vai continuar fazendo churrasquinho lá.
né? Como é que você gosta da carne, meu amor? Bem passada? Você prefere ao ponto? Mal passada, né? Ela gosta como a carne? Mal passada. Daqui uns anos, né? Quero ver se ela vai comer essa carne mal passada. Você vai deixar torrar lá, jogar, pá! Come esse negócio aí mesmo, vambora. Senhores, observação de número 6. Possibilidade de aplicação das protetivas pela autoridade policial. Tema muito legal e muito legal, ó, hoje eu tô gostando. Também para cair numa dissertação. Só que nesse caso, claramente, seria uma dissertação num concurso para delegado de polícia. Então, o examinador pode colocar para vocês, olha, é possível? Não é possível? Fale sobre o assunto em 60 linhas. Tá? Tema legal. Por quê? Vamos lá, fazendo até uma evolução desse assunto ao longo dos anos. E para mostrar isso, a gente começa mostrando um artigo 12b. Você está vendo aí na tela o artigo 12b. Senhores, então esse artigo 12b, ele foi incluído na Lei Maria da Penha, como você vê, com a entrada em vigor da Lei 13.505. Então, a Lei 13.505 de 2017, ela colocou isso aí. Mas você vê o artigo 12b riscado. Riscado por quê? Porque, veja, risco atual ou iminente, ou de seus familiares dependentes, a autoridade policial, ó, que seria o delegado, à luz da Lei 12.830, preferencialmente da Delegacia de Proteção à Mulher, poderá aplicar provisoriamente, pelo menos até deliberação judicial, algumas medidas protetivas de urgência. Tá? O que acontece? O dispositivo foi vetado. E por que o dispositivo foi vetado? Porque até então, até o ano de 2017, qual era a natureza jurídica das medidas protetivas? Tutela cautelar. E quem é que detém o poder cautelar? Apenas a autoridade judiciária. Então, até então, pessoal, esse entendimento estava muito enraizado, sedimentado. E se entendia, então, que as medidas protetivas jamais poderiam ser dadas por uma autoridade policial, somente pelo juiz. Então, o juiz era a única autoridade que poderia deferir uma medida protetiva de urgência. É só ler comigo as razões dos vetos. Vejam, os dispositivos, como redigidos, impedem um veto parcial que incide em inconstitucionalidade material, por violação ao artigo 2º, 144, parágrafo 4º, por invadir competência do judiciário e buscarem estabelecer competência não prevista para as polícias civis. Então, até o ano de 2017, essa era a orientação dominante. Tanto é que o 12b foi vetado e o veto não foi derrubado pelo Congresso Nacional. Seguimos. Surge, então, uma nova lei. Olha como é que o legislador vai trabalhando. 2 anos depois. No ano de 2019, agora, pela Lei 13.827, o Congresso Nacional aprova o 12C. Quer dizer, ficou logo abaixo do 12B. Só que o 12C, ao contrário do 12B, não foi vetado. E o que o 12C vai prever? Veja, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio, do local de convivência com a vítima. Vejam, cuidado, hein? Primeiro, pela autoridade judicial. Até aí nada demais. Segundo, agora sim, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. E 3, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Colegas, olha que interessante. A lei continua dando
a primazia à autoridade judiciária, colocando-a inclusive no inciso 1º. Mas a lei prevê que nem sempre aquele município é sede de comarca. A gente sabe disso, né? Às vezes você tem cidades menores que nem tem comarca ali, né? Então, quer dizer, aquele município, ele está dentro de uma outra cidadezinha, dentro de uma comarca maior. Beleza. Quando isso acontecer, o delegado pode determinar o afastamento do lar. E 3, e se o delegado não estiver disponível? Acontece. Se não é sede de comarca, se bobear, nem delegado tem naquela localidade. Final de semana, feriado, acontece, é quando os problemas acontecem, né? Feriado, final de semana, final de ano, Réveillon e assim por diante. Quem vai poder fazer? O policial. Então, o inciso 3º prevê policial quando o município não é sede de comarca e quando não houver delegado disponível. Perceba que nesses 2 últimos casos, a própria lei prevê que o juiz deverá ser comunicado para que possa decidir sobre a manutenção ou revogação da medida. Tá? Nos casos de risco, não será concedida liberdade provisória. Colegas, aqui várias observações importantes. Primeiro, cuidado. A lei não dá ao delegado e ao policial poderes para conceder quaisquer protetivas. Não é isso. Qual é a única medida protetiva que pode ser deferida pelo delegado? Afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência. Tá certo? Então, não são todas as medidas protetivas que podem ser dadas, só essa aqui. Aliás, porque é a mais sensível, né, Xará? Qual é o grande problema da violência doméstica? O covarde agride a esposa, ela chama a polícia. A polícia vai até o local. Lá chegando, qual é o problema? Tudo é registrado, mas o casal mora no mesmo lugar, pessoal. Então imagine você sai, né, acabou a ocorrência, você vai sair dali. E aí você vai deixar o agressor no mesmo local com a vítima. Loucura isso. Então por isso que a lei passou a prever que o próprio delegado, que o próprio policial pode determinar o afastamento imediato. Então, primeira observação, não é qualquer medida protetiva, somente o afastamento do lar. 2, delegado e policial. A minha crítica é que policial aqui, o legislador poderia ter sido um pouco mais detalhado, né? Assim, mais explícito. Quem é esse policial? Certamente não é o delegado, porque o delegado está no inciso 2º. Então, o policial aqui pode ser o escrivão, pode ser o investigador, pode ser o policial militar, a lei não fala. Então, na nossa leitura, diante do silêncio, né, você pode interpretar como você bem entender. E a última questão, isso, pode ficar comigo, Xará, é ou não é constitucional? Será que isso não viola uma competência que deveria ser exclusiva do judiciário? Não. Esse tema foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque havia, né, ainda sobre aquele resquício da natureza cautelar das medidas protetivas, discussão nesse sentido. Muitos doutrinadores diziam que somente uma autoridade judiciária poderia aplicar medida protetiva de urgência. Não encampou. O tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu que é constitucional, sim, o afastamento imediato do lar decretado pelo delegado e pelo policial. Lembrando sempre que, nesse caso, o juiz deve ser comunicado em até 24 horas para poder deliberar sobre a manutenção ou não dessa medida protetiva. O tema, aliás, está aí na tela para vocês. Ó. ADI 6.138, julgado de 2022. É válida a atuação supletiva e excepcional de delegados e policiais, de modo a afastar o agressor do lar, quando constatado risco atual ou iminente, a mulher em situação de violência, de acordo com o artigo 12c. Então, na visão do Supremo, não há nenhum problema com esse dispositivo. Para a gente poder concluir o assunto, pessoal,
O aluno fala, isso cai em prova, professor? Cai. Põe na tela, MP Goiás 2024. Ó, Maria, Delegacia de Polícia, ó, o próprio examinador já vai ajudando. Não é sede de comarca, recebida pelo policial João, não fala que é delegado. Ato contínuo, afirmou que é vítima de violência. Sérgio, marido, comprovou o risco iminente à integridade física, está com muito receio de voltar ao local. No momento da denúncia não há delegado, nossa, né? Mas apenas no município Beta, que não é sede de comarca, considerando a Lei Maria da Penha. Ó, pedindo para você resolver isso aí. Então, uma questão bem interessante, porque traz uma situação fática e pede de você o conhecimento jurídico para apontar qual seria aí o gabarito. Vamos suspender com 26 minutos e a gente volta já já para o quarto bloco, pessoal.